ao encontro dos estudos do Hartmut Rosa, do livro da aceleração, transformação das estruturas temporais na modernidade. A gente ficou na semana passada na página 13, não é isso? Estou enganado. Parou o áudio? Página 14. Na página 14. E vamos começar, né? Alguém quer tirar alguma dúvida? Na real, não tem como tirar dúvida, né? Relembrar aí a partir da leitura, Lembrar né? algumas coisas? Beleza. Então, Assim, tem um colega meu, que é o Ítalo, ele tem uma mania, às vezes, quando a gente faz um encontro, ele faz um pequeno resumo, tu consegue fazer o resumo. Não precisa ser um grande resumo não, do que a gente viu semana passada, do que tu lembrar aí. 2 minutinhos rápido, consegue fazer isso? Sim. Então, na semana passada a gente fez um estudo do início das estruturas temporais, né? Vamos dizer, a primeira parte depois da guisa da introdução, em que o Hartmut Rosa, ele aponta, então, que há estruturas temporais e quais são os horizontes, né? Quais são as problemáticas que movem o trabalho dele. Lembrando aqui que o fio condutor que move o trabalho do Hartmut Rosa, né? Alguns colegas chegaram a perguntar qual era a noção dele de tempo, se tem uma questão aí relativa ao Cronos. Bom, lembrando que Lembrei. Oi? Não, estou dizendo que eu lembrei da discussão, pela sua rememoração. Não faz parte do projeto do Hartmut Rosa dizer o que é o tempo. Né? Ele fez uma série de apontamentos de que tanto a filosofia como a sociologia do tempo já foram discutidas por vários autores, mas que a primeira vez, a partir dessa obra dele, que realmente vai entrar numa profundidade sistemática e não somente no âmbito teórico, mas também apontando possibilidades empíricas de medição dessa aceleração social, né? E aí eu quero lembrar que o fio condutor dessa obra, ela tem que ficar bem clara, que é o quê? A hipótese de que a modernização não é apenas um processo multifacetado no tempo, mas também, né, além disso, primeiramente, né, e sobretudo, uma transformação estrutural e cultural, certo? Importante, né, extremamente importante, das próprias estruturas e os horizontes temporais, né? E de que o conceito de aceleração social ele é mais apropriado para abranger as direções dessa transformação que se efetivam na sociedade, né, e sua historicidade. Então, esse o fio condutor da obra, essa a hipótese do Hartmut Rosa, e nesse âmbito, né, teórico e empírico, vamos assim dizer, também, e qual o Hartmut Rosa está tentando delinear, né, na sua teoria. Então, resumindo, nós podemos dizer que o objetivo da obra dele é fazer essa contribuição, né, a contribuição de uma compreensão sociológica adequada dos desenvolvimentos sociais e pontos problemáticos atuais, tanto no contexto do processo de modernização, né, quanto no debate sobre uma ruptura nesse processo, né, entre uma teoria da modernidade, lá clássica, passando lá por Weber, Durkheim e tantos outros,
e uma teoria da modernidade tardia, né? Destacando suas consequências políticas e éticas de forma sistemática, certo? Então, temos um pequeno resumo do que ele fez e colocando aqui, reafirmando esse fio condutor, essa hipótese a qual ele vai perseguir, certo? Então, a gente pode começar pela página 14, que é onde a gente parou. Nós paramos em especificidades biológicas e passamos para o parágrafo seguinte, né? É interessante, começando, é interessante como Elias vê nesse cruzamento de estruturas sistêmicas e psico-individuais uma explicação para a velocidade da vida nas sociedades modernas. Um dos fenômenos que mostra de maneira particularmente clara essa relação entre tamanho e a pressão interna da rede de interdependência, de um lado, e de outro, a condição psíquica do indivíduo, é o que chamamos de velocidade do nosso tempo. Essa velocidade é, de fato, nada mais que uma expressão para a quantidade de correntes de enredamento que se entrelaçam em cada função social. A velocidade é uma expressão da abundância de ações interdependentes de comprimento e densidade das correntes nas quais se acoplam as ações individuais e da força das lutas qualificatórias ou eliminatórias que mantém esse emaranhado de interdependência e movimento. A função no ponto de encontro de tantas cadeias de ações exige uma distribuição bem precisa do tempo de vida. Ela costuma a uma subordinação dos interesses imediatos às necessidades das interdependências mais abrangentes. Ela treina para uma supressão de todos os desvios e comportamentos para uma autodisciplina constante. E aí nota, né, Elias, né, nota só da obra. Vamos lá. Então, o que ele está dizendo aqui? Que essa velocidade, de fato, nada mais que uma expressão, né, para uma quantidade de correntes de enredamento que se entrelaçam em cada função social. Aí ele está se apoiando, então, em uma das ideias do Norbert Elias, né? Não sei se ele acho que é um historiador, né? Em que ele vai discutir a questão tanto do âmbito da objetividade, da capacidade de medição dessas ações individuais, né? Que vai ser clarificatórias e eliminatórias, né, dessas forças de luta, quanto também do aspecto da subjetividade, que a gente vai ver mais adiante. Né? Continuando. Nos próximos capítulos, aprofundarei a relação postulada por Elias entre estrutura social e ritmo de vida. Nesse ponto, deve ser destacado apenas que o caráter normativo dessa forma, incorporado nas estruturas de tempo de sociedade, se desenvolve, por assim dizer, por detrás dos atores, possibilitando que um alto grau de normatividade social e um baixo grau de codificação moral autoritativa, ou seja, o máximo de autodeterminação ético individual se contabilizem. E aqui eu fiz umas anotações que aí eu vou compartilhar com vocês agora, não na tela, vou apenas mencionar, em que essas ideias essa bifurcação que o Norbert Elias aponta, ela está muito ligada à questão da consciência individual de tempo, que é formada pela sociedade com o objetivo de gerar um comportamento adequado e demandas produtivas. Né?
E aí ele separa, o Norbert Elias ele vai separar em estrutura social e ritmo de vida, certo? Considerando essa estrutura social, esse ritmo de vida, como categorias, né? Então, o ritmo de vida, por exemplo, é uma categoria que se relaciona com uma, vamos dizer assim, entre aspas, fome de tempo, certo? O que seria essa fome de tempo? Se refere a um tipo de aumento no número dos episódios de ação ou de experiências, né, por unidade de tempo. Ou seja, é a consequência do desejo ou do sentimento da necessidade de fazer mais coisas em menos tempo. Né? Isso é bem característico na modernidade. Né? Isso, segundo o Hartmut Rosa, pode ser medido pela abordagem tanto subjetiva como objetiva. Então temos o ritmo de vida como uma categoria. Essa forma de categoria, ela pode ser identificada ou pode ser abordada no âmbito subjetivo como no âmbito objetivo. No âmbito subjetivo, ele vai indicar que leva o quê? Pessoas a reclamarem de que o tempo é escasso. Então, existe, e aí o Levine e o Geisler, eles fazem uma pesquisa realmente empírica, uma pesquisa de campo, né, com pessoas, e essas pessoas realmente afirmam achar que o tempo é escasso, né, de que o tempo está correndo máximo, ou está correndo mais rápido do que antes. Então, existe essa sensação, né, de que o tempo está passando muito rápido. O mundo está girando rápido demais, o tempo está curto, a gente não está conseguindo fazer as coisas que precisam ser feitas. Né? Parece que essa 24 horas ela tem uma sensação, né, de que não tem 24 horas, tem muito menos. Então, tudo aquilo que o ser humano quer fazer hoje, ele não consegue fazer tudo o que quer, justamente porque há essa sensação de uma falta de tempo. Né? Isso aí no âmbito subjetivo. No âmbito objetivo, né, que aí a coisa também está muito bem estudada por Bettenhaus Appel, que ele vai falar, inclusive, sobre aquele pressuposto da pessoa multitarefa, né? Então, o que seria? Consiste em medir a tendência social em comprimir as ações e experiências, né? No tempo, há um corte de almoço, há uma redução de pausas e intervalos, né? É sugerido nos ambientes de trabalho, nos ambientes de estudos, né? Faculdade. Então, isso aí é constatado também empiricamente. Né? A gente percebeu que nos últimos anos, por exemplo, o tempo de almoço que existia há mais de 10 anos atrás, né, você tinha 2 horas de almoço. Algumas empresas hoje, elas trabalham em cima de 30 minutos. Né? 30 minutos para você terminar de almoçar, ir ao banheiro e voltar já para a mesa de trabalho. Então, isso já é medido. Né? O que mais? E, assim, pronto, eu falei dessa questão do ritmo de vida, né? Que o ritmo de vida é uma categoria, ele pode ser identificado de forma subjetiva e objetiva, e agora uma outra instância, ou seja, uma outra categoria, que ele vai chamar de estrutura social, né? E essa estrutura social, há uma aceleração das mudanças sociais, certo? Ou seja, né, se trata de uma categoria que ele chama de aceleração das mudanças sociais. Né? Essa categoria ela indica fenômenos de aceleração da própria sociedade. Ou seja,
que há uma ideia, né, de que as coisas estão aumentando a velocidade de mudança. É aquilo que o colega tinha perguntado para mim a semana passada, mas eu não quis adiantar. Né? Por que é identificado como aumentativo? Porque a cada tempo essa velocidade aumenta. Essa aceleração ela aumenta a sua velocidade de forma exponencial. Né? Ela está dentro da própria estrutura social. Portanto, os elos, né, sociais que antes ficavam instáveis por séculos, ficavam estáveis por séculos, instáveis não, estáveis, né, por séculos, em estilo de vida, comportamento, obrigações sociais, a linguagem, as classes, as atividades laborais, elas mudam com uma velocidade muito maior. Né? Eu tinha até comentado. Então, por exemplo, antes da Revolução Industrial, você tinha uma estrutura social que mostrava o seguinte: o seu avô era sapateiro, seu pai, consequentemente, se tornava sapateiro, e você também, particularmente, se tornava sapateiro. E isso ficava durante gerações. Você tem agora uma geração em que o seu avô é um comerciante e seu pai já não é comerciante, já é professor. Você já pode ser professor e comerciante, ou então você muda constantemente a sua profissão. Isso não acontecia há séculos atrás, né? As, e aí, no âmbito das atividades laborais, né? As obrigações sociais eram diferentes, demoravam-se século, né? A linguagem agora está constantemente sofrendo modificações, né? De um espaço de tempo muito curto de anos, a nossa linguagem ela sofreu modificações muito mais radicais do que, vamos lá, 500 anos de língua, né? Da nossa linguagem, né? Da língua portuguesa, por exemplo. Né? Então, ele está apontando que essa estrutura social ela está cada vez mais acelerada, né? Há um aumento na sua velocidade, certo? Então, essa questão que eu queria passar para vocês. Alguém quer dizer alguma coisa? Eu quero. Ah, ótimo. Tá me ouvindo? Tô sim, pode falar. Eu não sei nem por onde começar, velho. Tem tanta questão interessante que É, você falou aí, que me intriga, que me dá. A gente tá conversando inbox, né? Às vezes, né? é, Particular sobre essa inquietação, essa efervescência filosófica que alguns autores despertam. E aí, essa sua fala, não é nem o texto, viu? É o que você falou sobre o texto, uhum, que me despertou a efervescência, né? A primeira coisa que eu queria perguntar, eu não conheço o trabalho do Norbert Elias, não sei nem de onde vem, mas assim, por que essa obsessão com categorias? Esse é o primeiro ponto. Porque é um ponto que eu estou desenvolvendo, inclusive, da minha dissertação de mestrado, que é sobre Heidegger, né? Que o Heidegger estudando Nietzsche, né? A minha dissertação é o Heidegger estudando Nietzsche, né? É sobre uhum, isso. E aí é um trecho no qual que eu estou desenvolvendo especificamente agora, que é que eu estou pensando em transformar isso no título da minha dissertação, porque tem tudo a ver. massa. Que é a questão dos valores supremos enquanto categorias. Justamente encaixa nessa situação, porque ele vai explorar, digamos assim, a explosão do pensamento nietzschiano enquanto uma voracidade abrupta contra a categorização, né, filosófica, por exemplo. Uhum, E o Heidegger, né, por mais que na minha concepção ainda não consegui ver nem o Heidegger nem o Nietzsche, em certo sentido, escapando muito do Kant, que também é a questão aqui entre esses autores, né? Mas assim, eles oferecem algumas possibilidades interessantes,
né? Mas aí vem a questão da chave da modernidade, né? Que você também modulou aqui, disse que a modernidade ela vem oferecendo uma outra. Eu até anotei, na verdade, aqui, porque eu acho que é um termo muito interessante para a gente entender essa qualificação e uma certa eliminação do que pode engendrar na qualificação do que é filosofia, do que é ciência, do que é temporalidade, né? Eu acho que o Rastro Multi-Rosa traz, né? E aí já é uma questão também, né? Qualificação e eliminação. O que exatamente qualifica, o que exatamente elimina, quais são as possibilidades que se apresentam ou que representam a possibilidade dessa qualificação e dessa eliminação perante o que está sendo postulado pelo Rato Rosa e o que significa, talvez, para ele aqui essa dinamicidade enquanto. Eu acho que eu saí. Oi. Não, eu pensei que eu tinha saído, não saí da chamada, não, né? Não, não. Tá aí. Não, e o que significa essa recomposição constante entre objetividade e subjetividade, porque no início eu até lembrei, na verdade, de um livro do Jung, mas eu acho que ele não ficou muito centrado, ou pelo menos na sua fala, não ficou muito centrado essa questão da subjetividade, né? Porque o que eu me pergunto, na verdade, é a seguinte questão, né? Ele fez pesquisas empíricas, né? E aí, ok, isso é interessante, né? Colher informações e relatos. Mas tem um livro do Jung, na verdade, que é muito interessante sobre isso. Não, eu não estou dizendo que isso é a questão principal, mas eu acho que isso é um ponto para trazer a questão da noção de objetividade que você postulou, que deriva dessa diminuição assim concreta de certas atividades que assim não derivam da impressão subjetiva, mas assim mesmo assim talvez derivem de certa forma de uma modulação dessa composição subjetiva do que é trabalho, do que é temporalidade em relação ao trabalho, né? Uhum. É um livro Uhum. do Jung que se chama Um Mito Moderno sobre Coisas Vistas no Céu, que é sobre objetos não identificados, sobre alienígenas, né? Só que Massa. não é sobre uma verificabilidade, é sobre como toda e qualquer pessoa que você entrevistar, toda e qualquer pessoa, estou exagerando, né? Mas assim, existe uma tendência, e por mais que não seja comprobatório que exista visitas extraterrestres, as pessoas têm uma tendência de dizer que já viram algum objeto estranho no céu e que aquilo, né, corresponde, né, a uma suposta vida alienígena. Então, Aham. primeiro que esse relato, a partir de uma noção de coleta, de pesquisa, é, coloca a prova, de certa forma. Lógico que isso é um exagero também que eu estou colocando. O livro do Aham. Jung é muito mais detalhado, é muito mais Sim, específico, ele sim. trabalha pra caramba isso, inclusive as próprias pesquisas estatísticas têm uma complexidade maior do que isso, tudo isso eu sei. Mas assim, tem um problema aqui mesmo dentro dessas pesquisas rigorosas, que é uma coisa que já aparece lá em Durkheim, inclusive, sobre o suicídio, né? Que Aham. existe uma randomização lá em Durkheim que é questionável, que é interessante, mas é questionável também, entende? Isso já aparece desde essa composição sociológica, que é a questão para esses autores, e para Arthur Rosa, que é um sociólogo, até onde você me falou, né? Também. Uhum. E que trabalha com essa noção de empiria, de uma certa empiria social, Uhum. né? Aí eu não quero me estender muito, não, porque eu acho que eu já coloquei questões demais aqui, né? A questão de categoria. Por que categoria? Né? Por que essa obsessão com categoria? Esse é o primeiro ponto, né? Porque a categoria estabelece um pressuposto, né, de Sim. certa forma. E meio que estabiliza algo, não que a estabilidade seja algo problemático, mas dentro de certas pressuposições pode ser. E a partir disso, será que essa coleta de informações dentro do sentido estatístico, empírico, ela não termina de alguma maneira, por mais que eu acho que o Hartmut Rosa sabe disso e as referências que são utilizadas compreendam isso, será que não termina vazando de alguma forma para essa noção de objetividade no sentido de uma concretização política daquilo que é modulável, no sentido de que existe algo a mais que, na verdade, apesar de existir essa constatação do sentido objetivo, mas que precede essa modulação como incitação desse modo de viver, que é próprio da Uhum. modernidade. Uhum. Saca? Sei. Enfim, são questões. Eu sei que não dá para a gente resolver isso em 5 minutos, eu nem quero que você responda a tudo. Mas, assim, são questões interessantes para você refletir aí e desenvolver de acordo com a obra do Arthur de Rosa, eu acho. Sim.
Rapaz, é, sendo sincero, né? Sincero. Essa questão de como ele coloca como categoria, a minha suspeita, certo? Não estou dizendo nem que realmente eu estou certo disso, porque não estou certo, assim como não estou certo de muitas coisas que ele está querendo nos dizer, mas eu suponho que, como ele estava falando anteriormente, de que a ideia dele é de uma tentativa de sistematização de problemáticas das estruturas temporais que antes estavam muito no âmbito das abstrações teóricas, eu acho que é uma forma dele colocar, olha, vamos partir disso, porque se não partir disso, a coisa fica meio solta demais, né? É como se tivessem, como as categorias fossem âncoras de onde ele pode partir, né? De uma certa seguridade, mesmo que essa seguridade, como Não é meio paradoxal isso, não? Eu não acho. paradoxal, mas veja, como ele está realmente tentando dar uma roupagem mais sistemática e científica, empírica, dentro dos paradigmas sociais, né, da sociologia, da ciência sociológica, eu acho que ele está criando essas âncoras epistemológicas, né? Ele não coloca assim, sou eu mesmo que estou colocando, né? Então, se alguém estiver ouvindo e seja um especialista de radiomultiosa, depois vai Não vai ter nenhum especialista em rato e motorroda ouvindo a gente, não. Pode aí, ficar tranquilo. mas, Existe algum, rapidinho, existe algum especialista em rato e motorroda no Brasil? não sei. Talvez você seja, talvez você será o primeiro, não sei, talvez. Talvez. Então, mas teve gente que já escreveu sobre ele. São poucos, são bem poucos, mas já Uhum. algumas pessoas já estão escrevendo sobre ele. Mas eu vou colocar assim, né, que essas categorias elas só servem realmente então como aporte epistemológico ou âncora epistemológica, até porque ele disse que realmente é um assunto que possui suas dificuldades epistemológicas, Uhum. existe toda uma dificuldade na questão das medições empíricas, né? Uhum. Ele é muito correto, que ele diz, olha, isso aqui é um problema epistemológico, é um problema científico de um critério de medição dessas acelerações. Algumas são mais frouxas, outras são mais Uhum. seguras, né? Uhum. E dentro é, essa perspectiva, eu acho que é possível, né? Uhum. Não dizendo nem se realmente pode ser isso, mas é o que se pode fazer, né? Uhum. É, diante de tanto material que já foi publicado, que ele mesmo falou anteriormente, de tanto material que se fez sobre filosofia temporal e sociologia temporal, a maioria falhou ou quando tentava sistematizar ou quando estava partindo para as abstrações completamente dissonantes entre teorias que se propuseram a trabalhar com o mesmo tema, né? Então ele Uhum. está tentando organizar tudo. Uhum. E nessa tentativa de organizar, eu acho realmente, né, como um acadêmico que se destina a desenvolver uma tese sociológica, realmente ele tem que Uhum. partir de algumas premissas, vamos assim dizer, epistemológicas estabelecidas. Né? Então, Uhum. esse é o primeiro ponto. O segundo Estabelecidas nesses ponto, parâmetros que ele coloca, né? exato, exato. Não, porque assim, só uma pontuação breve, né? Não Uhum, quer dizer que aquilo que ele considera algo mais palpável seja o que é palpável de fato. São os parâmetros que ele coloca. Isso é isso, importante isso. ressaltar, né? Isso. Se você pode discordar dele, mas é de onde ele está partindo, né? Beleza, Pra, entendi. Aí, é, ok. até porque
se ele está naquela ideia, né, da hipótese dele, de que a modernização não é apenas um processo multifacetado no tempo, Uhum, mas também sobretudo, uma transformação estrutural e cultural, uhum, né, dessas próprias estruturas desses, vamos dizer assim, horizontes temporais, de que uhum. o conceito de aceleração, para ele, é o mais apropriado para compreender essas estruturas temporais, porque ela está no seio desse problema. É isso que ele vai Uhum. propor. Aham. Eu acho interessante isso, só que eu vejo algumas limitações a partir do que está sendo desembrulhado, mas assim, prossiga, por favor. Sim. Então, tem que estar isso bem claro, né? Uhum. A outra questão que você colocou, se você puder me relembrar novamente, foi sobre objetividade e subjetividade, né? Porque tem um momento que você falou, pelo menos eu acho que você estava interpretando a dinâmica do que estava sendo postulado no texto. Eu coloquei a questão do Jung, né? E aí me pareceu que você fez esse movimento, né? No sentido Aham, interpretativo, de dizer assim, ok, eu colhi os relatos, mas os relatos não são tão fundamentais para determinar o que é a objetividade. E é isso que Jung está falando também. Entretanto, assim como a gente pode interpretar que o Rato Monte-Rosa está colocando uma certa colheita para delimitar um campo, né, explorar essa possibilidade de colheita de informações, de declarações supostamente empíricas, porque não deixam de ser empíricas, mas aham, assim, não necessariamente tem validade científica, eu acho que esse é o ponto, né? Tem uhum, validade científica a partir da colheita de informações, mas assim, essas informações também não querem dizer nada do ponto de sim, vista de formular uma objetividade. E aí o que eu estou querendo dizer é o seguinte: qual é o trânsito que ele faz a partir desse jogo entre subjetividade e objetividade, que foi algo que você colocou algumas vezes na sua fala, o que parece para você, na verdade, né? Que de alguma maneira talvez não deixe contaminar essa transição dessa colheita de informações, porque se isso não fosse importante, ele também não trazia, né? aham, Porque eu estou falando, na verdade, é uma anterioridade à colheita da informação de como isso é suscitado e que implica na delimitação material dessa objetividade enquanto uma temporalidade que não depende da nossa percepção, mas do nosso condicionamento corporal, inclusive, a uma aham, série de regras, disciplinas e de autodisciplinas, como diz Byung-Chul Han, uhum, né? Mas assim, que também deriva na minha percepção, de uma certa anterioridade, de uma introjeção, na verdade, de uma aceitação, talvez até inconsciente, de alguma maneira, né? Dessa normalização, dessa nova temporalidade que está circunscrito nesse processo que ele está aludindo aqui, né? Ou seja, até que ponto essa informação é importante do ponto de vista da colheita subjetiva, ou não existe um outro processo que, na verdade, produz essa colheita e que eu relaciono isso com algo que já é meio que tautológico. Eu não sei se eu fui claro, sabe? Porque essa questão entre subjetividade e objetividade, e aí eu acho que é por isso que você percebeu que é importante estudar Hegel, porque tem todo um jogo de subserviência entre o que é objetivo e subjetivo, e que não é tão simples assim, e que isso pode mudar radicalmente uma política geral de um país. Pô, eu já exagerei, mas eu acho que você já percebeu isso, né? uhum, Um processo institucional, né? uhum, Uma relação entre grupos, né? Uma relação entre uhum, duas pessoas, né? Uma uhum, relação de você para consigo mesmo, uhum, sabe? É mais nesse sentido. sim. É, acho que na hora que eu falei, eu devo ter falado rápido demais. É porque nessa questão do Hatmut Rosa, ele vai se apoiar justamente na ideia de Elias. Na ideia de. De Pronto, é Elias. isso que eu queria entender, porque eu não conheço o pensamento de É, Elias. Ele me ele, parece que também está apoiado numa ideia de categoria também, né? exato. Ele vai se apoiar nessa questão que você está apontando aí e que você tem razão em questionar. É uma ideia que ele mesmo se baseia no postulado de Elias. Aham. Né? Então é Elias que vai fazer esse movimento de identificar essas estruturas, né? E, além disso, apontar que existe
no âmbito do ritmo de vida, uma forma de medir, uma forma de identificar empiricamente os aspectos Entendi. Não, eu entendi. objetivos Eu queria e confirmar isso. subjetivos. Isso eu já tinha entendido. Eu só não sabia que era Elias, então a culpa é de Ah, Elias. uhum, Mas é massa, velho. Eu tô adorando, porque assim, é muito informativo isso aí. é, Você, bastante. Então, continuando do ponto onde a gente parou, né? As investigações de Elias, e aí vai interessante que ele vai entrar em Foucault e vai justamente tocar em alguns pontos que você acabou de dizer. Eu não queria adiantar, mas adiantando. eu já adiantei o cara, de novo. Pô, desculpa. Isso assim como as de Foucault, sugere que a moderna sociedade disciplinar desenvolve sua força disciplinadora e de coordenação, basicamente, através do estabelecimento e da internalização de estruturas temporais. Uhum, perfeito. É um entrelaçamento entre essas questões de objetivo e subjetivo, né? É um entrelaçamento, há uma Então, coisa que sabe o não. que é engraçado? É que me parece que ele está fazendo uma espécie de dialética à moda de Hartmut Rosa. É o que me parece. É, Sacou? pô, Porque bicho, esse aspecto você. anunciativo, eu tenho até comentado isso contigo em Byung-Chul Han. Aham, Essa coisa que aham, aparece a partir de um raciocínio que a gente fez anteriormente é próprio do pensamento dialético. Sacou? aham. E olha, é por isso que era interessante que o grupo de Bichon Han e participasse do grupo de Hatmut Rosa e o grupo de Hatmut Rosa É participasse bom de fazer Bichon esse Han. convite, porque é muito rico, velho. É muito Entendeu? rico Porque é um que meio que completa as ideias do outro. Uma das minhas hipóteses do meu projeto é esse. É que se você fazer uma avaliação das sociedades, dos modos de sofrimento das sociedades contemporâneas, se você partir só de Hatmut Rosa, você tem a metade da solução. É só a Não, metade. mas aí, A outra mas aí você tem metade que. seria completada com as propostas do Byung-Chul Han. Mas aí falta o espírito, que é Hegel. Sacou? Rapaz, eu não vou mexer com Hegel, não, vou deixar quieto o Hegel. Eu vou só me Não, mas apropriar tá muito interessante esse de movimento. Isso de só prova uma coisa, algumas. nossa. Só prova uma coisa, que a sua intuição tá muito aguçada filosoficamente. Porra. Sinceramente. Na moral. Não, é sério, pô, não tô brincando, não. Porque você já Porra. teve essa sacada, né? E aí você já estava estudando texto e a gente explorando isso, e a gente chegou nesse desenrolar. E lógico que tem muita água para rolar. Eu Tem. suspeito que o Rato Monte Rosa em algum momento vai ter algum problema insolúvel aí. Vai, Mas vamos vai, estudando. Vamos vai, estudando. vai. Vai sim. Então, continuando. Sugere que a moderna sociedade disciplinar desenvolve sua força disciplinadora e de coordenação, basicamente através dos estabelecimentos e da internalização das estruturas temporais. De fato, as principais instituições disciplinares, cadeias, escolas, quartéis, hospitais e fábricas, né? Esses dispositivos do poder que ele conta lá no Vigiar e Punir, né? De Foucault, como hoje inúmeros estudos detalhadamente comprovam, distingue-se, sobretudo, por sua rígida regulação de tempo. No entanto, o processo de assimilação e mediação de perspectivas e modelos temporais sistêmicos e individuais, e com isso de exigências socioestruturais e disposições individuais, não se limita a contextos institucionais específicos, mas antes desenvolve-se incessantemente em todos os domínios sociais e da vida. Então ele já dando uma alfinetada no Foucault, né? Ele diz, olha, Foucault não fica restrito só a esses ambientes, não. É, fica também espalhado por todas as áreas, todos os domínios sociais do Deixa eu falar indivíduo. uma coisa rapidinho que a gente falou Vale. lá no grupo de Benchurran. A galera também gosta de pegar Foucault pra caricatura também, né? Porque, beleza, Foucault disse isso. Uhum.
Não só existe essa faceta de Foucault, né? Não. Você pega isso para bater nele e diz assim, esse é o Foucault. Existem vários Foucault, tá ligado? Sim. Tem um Foucault até que é bastante dialético, mais até do que isso. E Aham. aí é um pontozinho que eu quero ressaltar também. Tem uma galera que faz dialética, mas tem vergonha de dizer que faz dialética. Heidegger é um deles. Saca? Não sei se é o caso do Rato Monte-Rosa, mas enfim. Rapaz, eu desconfio também, porque ele sempre coloca, tipo, três instâncias temporais, três modos de estruturas. É sempre uma coisa assim. Então, eu tenho também minhas desconfianças. Eu não posso confirmar, porque eu não tenho esse domínio todo dele, mas Me eu tô parece suspeito. muito. Assim, porra, velho, assim, é muito claro. Assim, o Uhum. movimento, saca? Quem faz Aham. isso também é o Jung. Eu comecei a estudar Jung. Jung se declara assim, abertamente um kantiano platonista, mas já tem uma certa dialética em Platão, que não é dialética hegeliana, mas é uma Aham. dialética, né? Aham. E Kant também tem uma dialética, mas é a dialética da cognoscibilidade, né? Só que o Jung faz muito esse movimento de transgressão, de assumir uma posição e meio que a partir do momento que você entende o raciocínio do cara, você possibilita, inclusive, prever o que vem no próximo parágrafo, que é Interessante. justamente o contrário do que ele afirmou anteriormente. Interessante. Isso é dialética, cara. Sabe? Só Uhum. que não para aí, é um movimento constante, né? Aham. A coisa se reflete É. ou em aberto ou numa concepção teleológica, dependendo do autor, Aham. né? Enfim. Interessante mesmo. Segundo eles, os atores constroem três diferentes perspectivas. Olha de novo, três diferentes perspectivas e horizontes temporais concomitantemente, tendo de refletir suas relações entre si e elaborá-las sempre de maneira nova em suas práticas temporais. Em primeiro lugar, eles estão comprometidos com as estruturas temporais de sua vida cotidiana, com a rotina recorrente e os ritmos de trabalho, descanso, vigília e sono, e com seus problemas relativos à sincronização, à velocidade, à duração e ao sequenciamento de ações. Como conseguir cumprir meu trabalho no escritório e buscar minha filha na escola a tempo? Devo fazer compras antes ou depois da natação? Em que medida o tempo se torna, nesse plano, um problema? Depende também do grau de rotinização e habituação que parece ter diminuído na modernidade tardia. Né? No entanto, o tempo cotidiano hoje, em grande medida, possui um caráter altamente repetitivo ou cíclico e é, como ressalta Giddens, constitutivo para a reprodução de estruturas sociais. Deixa eu ver se tem alguma nota. Aqui. Nota 28. Giddens denomina esse tempo, seguindo Bergson e Schutz, como de Ré e o interpreta como tempo reversível. Adam critica acertadamente que o tempo em si, que não o tempo em si, mas somente as atividades seriam recursivas e a repetitividade dos eventos e a reversibilidade do tempo não devem ser confundidas. Voltando para o texto, em segundo lugar, os autores também desenvolvem constantemente uma perspectiva de sua vida como um todo, na qual refletem sobre seu tempo de vida, Lebenszeit. A pergunta como queremos despender nosso tempo é formulada não apenas como relação ao cotidiano, mas também com relação à vida como um todo, motivado pelo qual Giddens retoma o conceito de Dasein, formulado por Heidegger, para essa dimensão temporal. Foi, Também, não. Ele não citou Heidegger, não, pô. né? Também aqui surgem questões sobre sincronização, velocidade, duração e sequenciação de acontecimentos. Quanto tempo quero ou devo estudar? Posso ter filhos antes de terminar meus estudos? Quero realmente ser jurista pelo resto da vida? Quando me aposento?
Então aqui já é uma outra instância. É do, ele parte do. Mas isso tem a ver com a questão da temporalidade e do trabalho, da Aham, dialética do senhor e do servo, inclusive. A gente aham, discutiu isso hoje na Ampof, sobre, no grupo sobre a filosofia e raça. Meu irmão, eu fiquei, assim, é, muito, muito admirado de ver que todo mundo ali estava com Hegel na ponta da língua, no sentido de perceber a necessidade de compreender a materialidade da filosofia hegeliana a partir de uma urgência de desconstrução dessa materialidade também. A galera já notou isso, né? A galera não tá, saca? Não basta, negar. Aquela parada que eu disse na minha apresentação lá que a gente fez no canal. Assim, sim, não basta só negar o autor. Você tem que entender ele nas minúcias para desmobilizar uma composição material a partir dessa teoria. A galera sim. já tá pegando isso, tá ligado? Porra, e eu fiquei muito feliz de ver isso. Não, Então, pode. porra, que massa. Ah, eu queria tanto estar lá. Massa. Quem sabe, né? Um dia. Talvez não também. Em terceiro e último lugar, né? Então aí já parte para uma terceira instância dessa relação do indivíduo com o tempo, né? Partindo das questões rotineiras, avançando para questões que relacionam com seu projeto de vida, vamos assim dizer, né? Entre aspas, um projeto de vida, quanto eu vou me aposentar, o que eu vou fazer da minha vida, se eu devo casar, quanto tempo, estudar, tal. Então, ele vai subindo, né? E em terceiro e último lugar, né? Esses atores vivenciam o seu tempo cotidiano e de vida também como envolvido no tempo de sua época, né? Esse espírito da época, né? Que geralmente eu confesso que já estou já nessa fase, né? Às vezes eu fico dizendo, pô, no meu tempo de jovem, no meu tempo de menina, já estou entrando nessa fase aí, né, nesse último lugar. Então, que ele fala bem assim mesmo. Então, é longue durée, né, uma longa duração, nas palavras de Giddens, citando como o nosso tempo, portanto, ao mesmo tempo, o do nosso cotidiano, o da nossa vida e o da nossa época. O que se torna significativo quando pessoas mais velhas dizem algo como: em meu tempo isso era diferente, entre aspas, ou em nosso tempo atual essas tradições já não têm validade, entre aspas. Ou ainda quando se fala de Goethe e o seu tempo, entre aspas. Esses três níveis de tempo, né, ou horizontes temporais, ligados a eles definem a sua interação. Primeiramente, o estar no tempo, entre aspas, de um agente. Vou ver se tem um aqui. Nota 29. O estar no tempo dos atores sociais, aqui repetidamente abordado, não significa de forma alguma um tempo independente dos sujeitos, por assim dizer, ontológico. Como já deve ter ficado claro, a presente análise partilha da tese de que o tempo é, em larga escala, histórica e culturalmente variável e constituído em sua experienciabilidade qualitativamente definida, primeiramente em contextos sociais. Ainda assim, ele se apresenta aos agentes, como tentei demonstrar, em sólida facticidade e praticamente como um elemento natural, da perspectiva tanto individual quanto coletiva dos atores sociais. As pessoas estão sempre inseridas no tempo. Voltando. E precisam ser constantemente reajustados entre si. Então, um estudante, por exemplo, cuja prática diária seja acordar ao meio-dia, ir à cafeteria, em seguida ao Grêmio Estudantil Revolucionário, há que se perguntar, mais cedo ou mais tarde, como tal atitude se compatibiliza com o seu plano de se tornar professor de nível superior e de aproveitar um abastado fim de vida na Toscana, e se tal prática cotidiana é compatível e justificável em nosso tempo, caso não se queira o médio ao longo prazo ser excluído economicamente. Da mesma forma, surge a questão se seu plano de vida está atualizado
e, sobretudo, se é atual fazer planos de vida a longo prazo. Eu acho que a gente constantemente está entrando nessa seara, né, velho? O tempo todo é O uma, tempo uma, uma todo, máquina de bicho. captura. É uma máquina de É, captura. é. O quanto você quer aproveitar da sua vida e, ao mesmo tempo, é, ansiar por um projeto, né, profissional, projeto de vida que possa te dar sustento, e você cai sempre nessas questões do cotidiano, né? Sempre fagocitado pela cotidianidade, né, e dos seus anseios, dos seus projetos de vida, né? Até que ponto vale a pena perder um fim de semana para ficar estudando Não, Hegel? a própria ideia de fim de semana, Nelson, Oi. sabe qual é o problema também? É porque a gente fica comparando abstrações com abstrações. Ah, vale eu perder meu tempo, que já é uma interiorização de uma abstração, Aham. eu perder o meu fim de semana, que já é outra abstração, Aham. para poder ter uma outra temporalidade, que também já é Aham. outro tipo de abstração. Tem uma filosofia radical, que é do sim, que diz assim, não, tudo que você. E eu leio muito isso para poder voltar, de certa forma. Lógico que não é uma questão também de desapego total, mas é o que esse tipo de filosofia concebe, né? Porque tudo Aham. já está dado na nossa corporeidade, na nossa espiritualidade, a partir daquilo que é, do presente contínuo. Isso é um pouco schopenhaueriano, inclusive, porque Schopenhauer bebe dessa fonte, né? Só existe o presente, Aham. passado e futuro, é a presentificação constante. E tudo que eu preciso, eu já tenho aqui e agora. Não Uhum. é, não é algo que vai acontecer, não é um projeto, não é um outro descolamento de temporalidade. Só que para você voltar para esse centro, para se equilibrar, lógico, não é uma questão de você abdicar dos projetos, mas assim, é voltar a uma certa estabilidade, se reinventar a partir disso e compreender as coisas de uma outra forma constantemente. Isso é muito difícil de fazer. Aham, sim. Sacou? Não, a maioria das pessoas vão cair nesse mesmo dilema, né? A grande maioria das pessoas, como é que chamam, comum e corrente, como dizia um professor meu, as pessoas comum e corrente vão estar inseridos nessa. Comum incorrente, eu gostei desse termo, porque é um termo que eu vou usar para não deixar de xingar as pessoas, tá vendo? Comum Pessoas incorrente. comum e corrente, né? Vive nessa. Aí eu vou tirar de Heidegger, nessa mundaneidade, né? Nessa Mas é isso, mundaneidade. velho. Pô, interessante isso, né? Porque É. tipo, é até um mantra para mim, para eu sair dessa objetividade volúvel, né? Não, peraí, Uhum, deixa eu voltar um pouco também para mim, porque esse fluxo que sou eu também é importante aqui agora no que está acontecendo, tá bom? sim, perfeito. É. Alguém mais quer falar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Eu acho que já está bastante rico, mas se o Maso quiser falar alguma coisa aí, fica à vontade, velho. Uhum. Não, pessoal, tô tranquilo. Eu tô aqui processando ainda o que foi falado. Muito engraçado, inclusive. Ri muito aqui hoje com o Alberto dizendo que a galera pega Foucault pra caricatura. E essa última agora que ele que vai usar esse termo comum e corrente para os outros para poder não ser ofensivo. Oh, Professor, o debate é Eu já riquíssimo. adotei, já Eu adotei. fico aqui prestando atenção só na discussão do vocês dois. Muito obrigado mesmo. valeu, beleza. Mas qualquer coisa pode falar. Tranquilo sobre isso. Continuando. Isso significa, formulado de forma mais geral, que a alocação de recursos temporais, a alocação de recursos, né, tem aquela paradinha do processo capitalista, né, que é a melhor forma de alocação de recursos, né. Ele veja que ele está utilizando mais ou menos esse termo aqui, só que ele fala de alocação de recursos temporais, né? De como é que você vai utilizar seu tempo. Depende sempre, voltando aqui para o texto, depende sempre de ponderações relativas aos três níveis, aqueles níveis que foi apontado agora. Quanto tempo alguém gasta com trabalho, família, atividade de recreação e cuidados com o corpo, depende de sua rotina,
de suas perspectivas de vida e de sua avaliação do que é atual, ou das exigências do tempo e do futuro. Divergências persistentes nas perspectivas obrigam a estratégias de adaptação, ou a rotina é modificada, ou o objetivo de vida de longo prazo é redefinido. A possibilidade de uma mudança estratégica dos modelos e perspectivas do tempo, da respectiva época, só é dado em situações de exceção na consciência dos atores. Os 3 níveis possuem, em primeiro lugar, seu próprio modelo, ritmo, sequências, velocidade e exigência de sincronização, e perspectivas temporais, isso é, suas próprias representações e horizontes de passado, presente e futuro, bem como de sua relevância para a respectiva ação. Né? Nota 30. Robert Lauer sugeriu, na análise de estruturas temporais de fenômenos sociais, a distinção de 5 variáveis: a periodicidade ou ritmo dos acontecimentos; 2, a velocidade dos processos e mudanças; 3, sincronização interna e externa, ou seja, em relação aos outros acontecimentos e ações; 4, a duração de ações, acontecimentos ou estados; e, por fim, o 5º, sua sequência. Da perspectiva dos atores sociais, é preciso, portanto, considerar orientações e perspectivas temporais, ou seja, a análise e definição do passado, presente e futuro. Análise e definição são, em seus efeitos, altamente diversas. Dois atores sociais ou grupos podem concordar no sentido de direcionar as suas ações no futuro, que, no entanto, pode significar para um deles o iminente dia do juízo final, né? E aí tem a questão do telos, e para o outro, o desenvolvimento da tecnologia em informática, o que equivale a uma diferença significativa na perspectiva temporal. Considero essa categorização heuristicamente útil e, portanto, eventualmente me apoiarei nela no que se segue. Diferenciações similares podem ser encontradas em Adam. Pô, bicho, é muita coisa, velho. É coisa pra cacete, Pô, né? aí ele vai meio que fazendo aquelas divisões, né, de categorias e subcategorias, que depois Aí parece que é um processo de alienação epistemológica, né? Pô, aí depois você vai ter que ir separando um por um e vai fazendo aquelas subcategorias e analisar um. Poxa. Isso é muito questionável, mas assim, é bom acompanhar um movimento para dizer assim, para criticar com propriedade também, né? Mas assim, é muita Isso é uma mania desse. Enfim, mano, não dá para comentar assim de uma maneira substancial isso agora, mas assim, quem faz de certa maneira isso também que eu percebo, né? Que vai desembrulhando e colocando questões que até não são descartáveis, mas que às vezes assim não tem uma conectividade direta com o assunto geral. É o Heidegger. O Heidegger é especialista em fazer isso. É mesmo, ele é mesmo. Não, porque tem um conceito, mas tem um subconceito. Mas não, agora, nessa nova página, vai ter um outro conceito, que é uma complementaridade disso e daquilo do outro. Eu acho que o Hegel, ele faz isso, mas ele consegue ser mais honesto nesse processo, tá ligado? Sinceramente. Mas o Heidegger faz muito isso. Mas aí é aquela questão do uso também, né? Da percepção, e estudar a obra e compreender como essa dinâmica faz sentido e não faz sentido, só que isso leva um tempo. Exato. O ritmo, a velocidade, a duração e a sequência de nossas atividades e práticas raramente são determinados por nós mesmos enquanto atores individuais, mas sim, quase sempre, pré-determinados pelos modelos temporais coletivos e pelas exigências de sincronização da sociedade. Nos horários de funcionamento, nos planos de estudo, nos horários de transporte, nos ritmos institucionais, em contratos reguladores de tempo, prazos. Então, o que ele está dizendo aí? Que essas
essas formas de você lidar com o ritmo, a velocidade e a duração, né, da sua vida, do seu cotidiano, né, das suas atividades cotidianas, elas perpassam, é, normalmente elas são subjugadas, vamos assim dizer, por modelos temporais coletivos, né? Então, justamente, por nós vivemos numa sociedade, né, de uma Modelos coletividade, temporais institucionalizados. a gente, Eu tava exatamente, errado. a gente funciona em cima dessa, desses modelos Dessa institucionais. institucionalização da temporalidade. Exatamente, pronto, matou a pau, ótimo, exatamente. Os modelos temporais da sociedade moderna permitem, em grande medida, ilustrar a constituição socioestrutural das práticas temporais. Ensaios de crítica à cultura protestam contra, enquanto manuais de gerenciamento de tempo celebram como conquista. O fato de que os indivíduos das sociedades ocidentais planejam seu tempo de forma rígida e sequenciada, ou seja, de que a duração de eventos e o resultado de atividades seguem um planejamento estabelecido de forma abstrata, externa à ação em si. Essa prática temporal, no entanto, não resulta de decisões individuais ou projetos de vida, mas surge quase obrigatoriamente do princípio estrutural da diferenciação funcional, segundo a qual as esferas sociais seguem cada uma a sua lógica temporal, e os indivíduos estão apenas parcialmente incorporados nas respectivas áreas: trabalho, família, associação, igrejas, partidos, repartição pública e etc. Assim, os indivíduos são forçados, como já haviam percebido Simmel e Parsons, e como trabalha detalhadamente Zerubbabel. Nota 32. O fato de haver um tempo para cada uma das diferentes atividades impede que as necessidades de uma interfiram nas das outras. Na verdade, uma sociedade tão complexa como a nossa provavelmente não poderia funcionar sem um rígido planejamento de tempo, escreve Parsons. Voltando. Sob pena de exclusão, a definir seu engajamento nas respectivas esferas sociais, de forma exata e sequenciada, com a ajuda de planos horários, diários, semanais, mensais e anuais, e sincronizá-los correspondentemente ao modelo específico de cada área. A dominância, constatada frequentemente nas sociedades modernas, do tempo abstrato sobre o tempo do evento, que se manifesta em eventos como debates, seminários, ou no dia de trabalho, que são encerrados não quando as tarefas são cumpridas, mas sim após decorrer de um determinado espaço de tempo. Essa dominância não é uma mera particularidade cultural, mas antes uma necessidade socioestrutural. Sua aparentemente possível reversão na sociedade atual, em prol de uma retemporalização do tempo, requer, portanto, uma cuidadosa análise cultural e estrutural, como mostrado na quarta parte do presente estudo. Alguém quer comentar alguma coisa? Nesse momento, não. Não. Eu vou passar só para o próximo parágrafo e concluir, tá bom? Por hoje. Na verdade, eu queria. Eu lembrei, na verdade, eu lembrei durante a leitura, né? Teve uma série de referências que, tipo, eu vou buscar, mas, porra, o cara passa o tempo todo estudando uma porrada de coisa. Agora mesmo eu tô com um livro de Heidegger, um livro de Hegel e de Lima Weiss aqui no meio. O cara termina esquecendo. Mas assim, se tu puder, pelo menos do encontro anterior e desse agora, pegar referências assim do estudo, assim, porque tipo, tem algumas do anterior que eu acho que são extremamente importantes. Tá ligado? Pra destrinchar não só o estudo de Rato Monte-Rosa, mas o estudo de filosofia em geral, ocidental e de questionamento referente àquilo que a gente compreende como filosofia ocidental. Puder, sei lá, fazer um apanhado assim rapidinho dentro do que tu puder, depois mandar também no grupo pra gente pesquisar.
Uhum, E tipo, eu posso fazer isso, só que pô, agora tá meio ruim. É só certo. esse adendo. Tá bom. Eu vou fazer o seguinte, eu vou indicar alguns textos, alguns É artigos. porque é o seguinte também, né? Esse PDF do Rato Monte-Rosa não ajuda porque ele é digitalizado, né? Se fosse um Uhum, texto assim, OCR, que você pudesse colocar hiperlinks, aí ficaria mais fácil da gente copiar e colar. E aí, quando eu lembro disso, eu é, nem eu nem vou porque, porra, vai ser complicado. Eu vou ter que escanear pelo celular e tal. é, Aí eu deixa pra lá, tá ligado? é mais complicado mesmo. Mas enfim, diga aí. Eu vou. Eu tenho uns trabalhos que eu posso mandar lá para o grupo, lá para o Drive, e aí vocês procurarem algum desses autores aí. Por exemplo, ele discute muito, por exemplo, o Foucault, tá claro, né? O Foucault é o. Não, mas tem umas referências específicas, tipo, ele cita Ah, algo do Luhmann que tá em tal tem o obra. Luhmann, tem o do historiador, o alemão, que agora me foge a memória. Eu tenho alguns materiais, eu posso mandar para vocês. Beleza, mas assim, não é nem mandar o material, assim, é só a referência A mesmo. referência tá. A Posso. referência que ele coloca aí, no, e Aham, colocar, pra lembrar, tá ligado? De pesquisar. É só, tipo, um lembrete, é só isso mesmo. beleza, tá certo. Mandarei. É, dá tempo de terminar esse parágrafo, gente? Deixa eu ver. Dá, rapidinho. A natureza coletiva dos modelos temporais concretos resulta especialmente da necessidade de sincronização. Temos que orientar constantemente nossas ações em função das atividades e dos modelos temporais dos nossos parceiros de cooperação e assegurar, assim, ao menos uma sincronização, ainda que provisória, o que leva em sociedades funcionalmente diferenciadas. Inevitavelmente, há um alto número de períodos de espera, mais ou menos longos, por um lado, e ao corresponder surgimento de pressão de tempo por outro. Isso se aplica também às nossas perspectivas de vida. Como será mostrado no decorrer dessa investigação, tanto a ideia de um plano de vida quanto sua típica tripartição ideal, em fase de formação, fase de trabalho, remuneração e fase de descanso, respectivamente na infância, na família de origem, na idade adulta, com a própria família e na idade senil, após os filhos saírem de casa, são construções socioculturais que não podem, de forma alguma, reivindicar validade universal, apresentando fortes tendências de erosão na sociedade atual. Se, como e quão distante se projeta no futuro depende, em alto grau, da estabilidade e previsibilidade do meio social e cultural, o terceiro plano temporal, o tempo histórico ou época histórica, por fim, abstém-se quase completamente das possibilidades de modificação por parte do indivíduo, restando aos atores individuais apenas a possibilidade de posicionarem-se de forma afirmativa ou positiva em relação às respectivas exigências de seu tempo. O significado de passado, presente e futuro, perspectiva temporal e os modelos temporais de nossas ações, que juntos determinam o modelo do nosso estar no tempo, são, portanto, sempre o produto complexo, tanto de relações estruturais e culturais, quanto de sua refração secundária na perspectiva dos respectivos sujeitos envolvidos na ação. Eu tenho um trecho aqui que aí eu fiz algumas anotações, que ele vai fazer o seguinte, ele fala inclusive de essa vida que a gente estabelece separado entre passado e presente e futuro, elas vão ter nas sociedades primitivas uma certa ruptura de linearidade. Não existe
uma linearidade propriamente dita, né? E ele vai separar ali entre sociedades primitivas, sociedades modernas, sociedade de alta modernidade, né? Nas sociedades primitivas, por exemplo, ele vai dizer que há uma diferença cognitiva entre o antes e o depois. Entretanto, vamos dizer assim, que o passado e o futuro são iguais em suas estruturas, né? Não há uma diferença. Ela só há diferença justamente no que se refere o antes e o depois. Mas esse antes e depois elas não são necessariamente como o futuro e passado como a gente coloca no mundo contemporâneo, né? É uma outra significação temporal nessas sociedades primitivas. Nas sociedades modernas, a experiência de tempo elas se dão de forma linear, certo? De forma que passado, presente e futuro se torna dominante como um tipo de acabamento futuro. Há um tipo de telos. Então, por exemplo, isso é muito característico no cristianismo, né? Você tem um passado, um presente e um futuro, e esse futuro ele vai acabar em um grande acolhimento, né, por Deus, e vai haver ali, todo mundo vai ser arrebatado, vai para o céu, né, o fim dos tempos, tal. Então há um telos, há um movimento com um objetivo futuro, né? Isso aí parece que ele aponta também no marxismo, né? Do movimento do capitalismo para o comunismo, né? Há um acabamento, uma espécie de telos aí final. E nenhum outro domínio ou nenhum outro horizonte temporal, né? Há uma alta modernidade, a qual nós estamos inseridos, que existe um predomínio de consciência temporal linear, mas esse futuro não é como a da modernidade passada, ele está aberto. Então não existe um acabamento futuro, não existe um telos. Ou seja, esse futuro fica aberto, né? É o que vai casar com aquela ideia da sociedade do desempenho de Byung-Chul Han, se vocês podem perceber. Porque na sociedade do desempenho do Byung-Chul Han, o futuro também é aberto. Quer dizer, você constrói o seu futuro, né? A partir do seu empenho, do seu trabalho, do seu esforço, você vai alcançar aquilo que você almeja. E você pode ter essa autonomia de modo que o futuro ele está sempre aberto, né? Então, esse ponto eu acho que é interessante deixar registrado, né, para a gente, de repente, fazer outras ponderações, outras reflexões. Mas fica aí aberto agora para vocês, o que vocês acham disso? Eu tô de boa, eu já comentei o que era para comentar. Alguém mais? Não, professor, nem ouso. Às vezes você tem que usar. Da própria eu vou usar, professor. Então, a gente pode concluir aqui, né, Alberto? Eu estou extremamente cansado também agora. Acho que a gente pode continuar dessa parte aqui, terminando aqui na página 22, e a gente continua na próxima reunião. Beleza. E aí convida a participar do meu churran também no sábado, né? É isso. Se inscrever no canal, aí nos canais, é importante, né? Compartilha, dá o like, indique para as pessoas, para quem tem interesse nesse tema. O de Byung-Chul Han já teve quantos encontros? 2? Oi?
O Byung-Chul Han já teve quantos encontros? 2? Dois, mas Então, foram assim, bem interessantes. O segundo, inclusive, foi bem substancial para esse estudo aqui agora. Ficou Eu gravado. acho. Eu vou postar, é porque eu tô dando POF, eu tô meio que numa loucura. Não, beleza. Mas eu vou Se conseguir postar fazer e na aí eu semana, mando eu no grupo participo na de também. sábado. É importante, não, né? Mas é sábado, 9 horas da manhã, né? Ver se dá Beleza, pra beleza. isso. Então, se puder compartilharem aí, indicarem, né, e incentivar aí os nossos canais, o GAP Filosófico, né, nome o de Alberto, colinismo como um e todo, que tem vários trabalhos de várias pessoas. isso, Psicocinética, tem trabalhos variados, tem pessoal de grego, né, O quê? Ah, de não é. grego, Não, tem né, muita coisa, velho. tem muita coisa, Hegel, Nietzsche, é só buscar que encontra bastante coisa, bastante vídeos, Tem tudo filosofia muito bem. africana, para quem tá nesse rolê também, tem Fanon, tem Foucault, sabe? Só que algumas atividades estão pausadas porque, tipo, não é tudo que acontece o tempo inteiro, a todo momento, né? Tem É, umas coisas que cessam para outras acontecerem, né? Então, mas isso, é só ficar atento que tá rolando aí, isso. né? Então, Enfim, é isso. Valeu, Nelson. A valeu, conversa muito boa noite. agradável, Valeu, Alberto. Valeu, muito substancial. Valeu, Márcio, pela presença, como valeu, sempre. Alberto. Tchau, gente. E força aí. Valeu, pode ficar, professor.